Hoje vai ter matéria de 10 minutos no Fantástico sobre isso. O Lula foi inocentado pela Polícia Federal na investigação sobre a delação do Palocci. A Polícia Federal concluiu o inquérito, a notícia saiu hoje, de que a conclusão foi que não há provas do Palocci, não apenas não há provas, como nada do que ele fala se sustenta. Quer dizer, a delação do Palocci é uma coisa completamente inventada. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Polícia Federal agora. Quando a delação do Palocci foi tornada pública pelo Sérgio Moro há 6 dias da eleição de 2018, o Jornal Nacional fez uma matéria de 8 minutos e 47 segundos sobre a delação do Palocci. E claro, citando o nome do Lula várias vezes, citando o nome do Haddad, que era o candidato à eleição contra o Bolsonaro, várias vezes, e nos dias seguintes, o Jornal Nacional e os outros jornais na Globo, todos continuaram repercutindo a delação do Palocci. A delação do Palocci que a Vaza Jato mostrou, os procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro já tinham conversado a respeito, dizendo que ela não tinha provas, que a delação era, palavras aí de Sérgio Moro, uma expressão que ele adora usar, era um balão vazio cheio de nada. Então, o Sérgio Moro, sabendo que não tinha provas, tornou a delação pública antes da eleição e manipulou todo o processo eleitoral com a ajuda da Rede Globo. Tem gente, principalmente bolsonaristas, que diz que, mas olha, a Globo não queria que o Bolsonaro se elegesse. É mentira. A Globo ajudou o Bolsonaro a se eleger. Teve um momento, cerca de 2, 3 semanas antes do primeiro turno, em que o noticiário da Globo mudou completamente. A Globo percebeu que os candidatos dela, que eram Geraldo Alckmin, Meirelles e talvez algum outro, que os candidatos dela não iam emplacar e foram apostar tudo no bolsonarismo. Inclusive o Bolsonaro, na entrevista que ele deu, ele mostrou o kit gay que era fake news e falou fake news no Jornal Nacional e não foi desmentido em nenhum momento de 20 minutos de entrevista pelo William Bonner. Nem foi desmentido depois. A Globo demorou 2 anos para desmentir o tal do kit gay. 2 anos! Foi o que demorou a Globo para desmentir. Então, a Globo esteve do lado do Bolsonaro e a delação do Palocci foi usada para isso. Só que tem uma coisa, o Palocci, muita gente não sabe, isso a Globo não falou, o Palocci recebeu 30 milhões de reais para fazer a delação dele sem provas. Era dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, porque ele é um bandido, que a Lava Jato devolveu para ele. Quer dizer, a Lava Jato lavou dinheiro para o Palocci, 30 milhões de dinheiro sujo que viraram dinheiro limpo nas mãos do Palocci para delatar o Lula. Agora, que está provado que a delação dele não tinha prova, que não tinha prova nenhuma, primeira pergunta, vamos tomar os 30 milhões do Palocci, que é dinheiro de crime? 2, quem esteve envolvido nisso vai ser punido? O senhor Gebran do TRF4, um dos 3 patetas, foi ele quem homologou a delação. E os delegados da Polícia Federal vão ser punidos ou não? Porque são 30 milhões, dinheiro sujo. E aí? Vamos falar mais sobre o assunto, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Você já sabia que a delação do Palocci não tinha provas e que era um balão vazio cheio de nada desde o primeiro dia? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está fazendo sucesso, que ele está bombando e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo na página inicial para pessoas que não são inscritas no canal e também vai mostrar na página inicial esse vídeo para pessoas que são inscritas, mas não clicaram no vídeo ainda. E também vai mostrar como vídeos sugeridos para quem não é inscrito no canal. Então, se inscrevendo no canal, você ajuda muito na oposição a esse desgoverno e a levar a verdade para as pessoas, porque a gente sabe que o desgoverno trabalha com base em fake news. Então, um segundinho de graça, você se inscreve. Se você quiser ajudar em alguma das nossas ações, como outdoors, também vamos fazer outras ações nessa próxima semana. Até painel de LED a gente já contratou em algumas capitais. Seja membro do canal ou no primeiro comentário, que sempre está fixado, é um comentário feito por mim, tá lá aí Plantão Brasil, tem conta bancária, PicPay, Apoia, isso aí você pode apoiar o canal da maneira que quiser, se não, só se inscrever, você já está ajudando muito, muito mesmo. Aproveita e também curte o vídeo e deixa a sua opinião. Agora vamos falar sobre a delação do Palocci. Olha só, o Palocci tentou fechar a delação, primeiro, com os procuradores de Curitiba. O Palocci foi lá na República de Curitiba, eles fechavam qualquer delação, né? Citou o Lula, eles aceitavam. Citou o Lula, era para eles. Aí o que acontece? O Palocci foi
tentar fechar a delação com os procuradores de Curitiba. Ele tentou 2 vezes. Nas 2 vezes a delação foi rejeitada. A Vaza Jato até mostrou conversas dos procuradores de Curitiba dizendo que o problema não era nem só falta de provas, até porque falta de provas lá em Curitiba nunca foi problema nenhum. Eu não sei se alguém for de Curitiba e me disse, vocês têm prova na escola lá em Curitiba? Existe isso? Porque é o que eu vejo na Justiça de Curitiba, prova é uma coisa que na República de Curitiba não precisa. Eu não sei como é que eu estudo lá, se tem prova nas escolas, porque parece que eles são alheios à prova lá. Então, na Vaza Jato até comentaram, o problema não é nem a falta de provas, é que nada do que ele fala se sustenta. E aí a Polícia Federal de Curitiba foi lá e mesmo sem provas fechou a delação com o Palocci e ainda nos termos da delação foi assim, Palocci faz a sua delação e a gente vai investigar e você ganha, já direto, você ganha a liberdade, prisão domiciliar, na sua mansão comprada com dinheiro roubado, e você ainda ganha 30 milhões de dinheiro que estava bloqueado, que é dinheiro fruto de crimes, vão voltar para você. Olha só, por 30 milhões e a possibilidade de sair da prisão, o cara delata até a mãe. Se ele precisar delatar a mãe, ele delata. A gente sabe disso. E a Lava Jato tem vários exemplos de pessoas que delataram forçadamente. Inclusive o Léo Pinheiro, que delatou o Lula na hora em que ele estava inventando lá a mentira sobre o Lula. Dava para ver a cara de vergonha do Léo Pinheiro, assim, fica nítida a cara de vergonha dele, sabendo que estava mentindo para poder ser solto, e realmente ele foi solto através daquela mentira. E o Palocci também. Só que no caso do Palocci a Polícia Federal concluiu, e aí é um relatório que tem uma coisa, esse relatório não aponta quem são os responsáveis por um crime de dar 30 milhões para um criminoso de dinheiro sujo que virou dinheiro limpo. Lavaram 30 milhões do Palocci. Não, o relatório simplesmente diz que nada do que ele fala se sustenta e diz que em todas as investigações, tudo que o Palocci disse foi desmentido por todas as testemunhas, inclusive testemunhas que nem o Palocci tinha contato e testemunhas que não tinham nada a perder, inclusive tinham a ganhar politicamente se confirmassem a versão do Palocci. Mesmo assim, disseram, isso tudo é mentira, isso é mentira, aquilo é mentira, e é um grande balão vazio cheio de nada não, cheio de mentiras. O Palocci mentiu muito, ganhou 30 milhões e nesse momento tá no bem bom, rindo da cara do povo brasileiro e rindo da cara do Lula e do pessoal do PT que um dia confiou nele. É isso o que aconteceu. E o Sérgio Moro usou a delação do Palocci como fato, e aí quem diz, nem preciso eu dizer, o STF, na semana retrasada, falaram o ministro Lewandowski e o Gilmar Mendes, os dois falaram, tanto um quanto o outro. O Sérgio Moro usou a delação do Palocci para interferir no processo eleitoral. E aí a vítima não foi o Haddad, a vítima não foi só o Lula, no caso o Lula é vítima porque ele foi preso, mas a vítima não foi o Haddad ou o Lula a vítima principal, a vítima é o povo brasileiro, o golpe que deram. O golpe foi na Dilma Rousseff, que era presidenta, para tirá-la, para poderem aprovar reformas. Só que parte do golpe era não deixar que o Lula fosse candidato, porque o Lula candidato ele ganhava, e ganhava no primeiro turno, de qualquer um, com ou sem fake news, com ou sem robô, o Lula ganhava. E é o que acontece? Tirando o Lula do processo eleitoral, o golpe estava consolidado, só que para garantir, vamos garantir, porque não sabíamos se o Bolsonaro ia conseguir ser eleito ou não, na época não se sabia que o Bolsonaro tinha uma rede de distribuição de fake news tão poderosa, ninguém sabia disso. Aí o que acontece? O Sérgio Moro aproveitou e deu uma ajudinha. E quando o Sérgio Moro tornou pública a delação do Palocci, que ele sabia que não tinha provas, 6 dias antes da eleição, o Sérgio Moro já havia sido convidado pelo Paulo Guedes para ser ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro. Quem diz não sou eu, o Bebiano fala que ele ficou sabendo que o Moro ia ser ministro, porque o Bebiano estava sendo cotado para ser o ministro da Segurança Pública ou da Justiça, um dos dois. Que o Bolsonaro ele queria ter 2 ministérios, um Ministério da Justiça e um da Segurança Pública. O Bebiano ia ser um deles. Ele foi informado pelo Paulo Guedes, faz algumas semanas eu conversei com o Moro, 4, 5 semanas, não lembro qual foi exatamente a palavra do Guedes, e eu conversei com o Moro e ele vai assumir, ele vai aceitar ser ministro, já aceitou. Quer dizer, isso foi antes do Moro. O Moro, quando ele criou esse factoide para manipular o processo eleitoral e para enganar milhões de brasileiros, o Sérgio Moro já tinha aceitado, ele já era aliado do Bolsonaro, já tinha aceitado ser ministro. Quer dizer, o que o Sérgio Moro fez foi um crime, porque imagina quantos milhões de brasileiros não foram votar
e essa votação foi a votação em que teve a maior abstenção e o maior número de votos em branco e nulo de toda a história do processo eleitoral para, pelo menos, as eleições presidenciais do Brasil. Por quê? Porque muita gente não queria votar no PT, porque o PT é corrupto, o PT é isso, o PT é aquilo, e não queria também votar no Bolsonaro por motivos óbvios. Mas muita gente talvez votasse no PT, mas logo antes da eleição veio uma delação nova contra o Lula, feita do Palocci, que era um ex-aliado do PT, quer dizer, olha só, o amigo do Lula está delatando, era uma coisa forte na época, muito forte. Isso tinha um apelo emocional até forte entre as pessoas e foi largamente utilizado pela Rede Globo, pela grande mídia e pela rede de comunicação bolsonarista. Aí era uma delação que o próprio Sérgio Moro já sabia que não tinha provas. Agora imagina quantas milhões de pessoas não foram votar ou votaram em branco e poderiam ter votado 13, ou quantas não votaram 17 e poderiam não ter votado ou poderiam ter votado em branco e só votaram 17 porque estavam assim com os nervos à flor da pele, sabendo que tinha uma delação nova contra o Lula, contra o PT e contra o Haddad, porque a Globo fez de tudo para ligar essa delação do Palocci ao nome do Haddad. Então eles manipularam o processo eleitoral. E muita gente diz, eu odeio esse pessoal que não foi votar, não sei o quê. Gente, essas pessoas são vítimas. Por quê? Assim como eu sou, assim como você é, porque a desgraça econômica que está acontecendo no Brasil, todos nós sofremos com isso. E as pessoas que foram enganadas, não os fascistas, mas estou falando os que acabaram votando no Bolsonaro porque foram realmente enganados, e foram milhões, ou os que não votaram no candidato que estava contra o Bolsonaro, no caso no Haddad, votaram em branco, ou anularam, ou nem quiseram ir votar por conta da rejeição ao PT, essas pessoas foram enganadas e estão sendo vítimas, porque o golpe é contra nós. O golpe foi para aprovar a reforma, só foi aprovada a terceirização irrestrita, que a terceirização irrestrita já é responsável por uma grande diminuição no salário médio do trabalhador brasileiro. Aí foi aprovada a reforma trabalhista, que agora criou os empresários de si mesmo, que são os entregadores de aplicativos, os motoristas de aplicativo, esse pessoal aí, e a reforma da Previdência. Isso tudo só passou porque houve o golpe, teve também, claro, a PEC do teto dos gastos, que agora voltou para assombrar o Bolsonaro, que agora o Bolsonaro ele tá com os generais em volta dele, os generais têm alguns planos mais ou menos progressistas, e o Bolsonaro não consegue pôr em prática esses planos, principalmente o Renda Brasil, porque ele tem o teto de gastos ali limitando todo e qualquer investimento, só para ver como até alguém da direita, que é o Bolsonaro, no fim acaba se arrependendo de aprovar uma medida que foi de direito. O Bolsonaro votou a favor do teto de gastos. O Bolsonaro ele fez um vídeo, e foi a única vez que eu concordei com o Bolsonaro, foi em 2017, ele fez um vídeo contra a PEC do teto de gastos. E aí ele foi num banquete do Temer, que o Temer gastou quase 2 milhões para dar um banquete para mais de 200 deputados. O Bolsonaro foi lá, e aí quem diz isso não sou eu, quem diz isso é quem estava lá, e saiu matéria na mídia naquele dia. O Bolsonaro teve uma reunião de cerca de 10 a 15 minutos a sós com o Temer. Depois disso, o Bolsonaro, no dia seguinte de manhã, gravou um vídeo dizendo que era a favor da PEC do teto de gastos. E o Bolsonaro votou a favor e, com o voto do Bolsonaro e de outros tantos que eram contra, a PEC foi votada 2 vezes. A primeira eleição, o Eduardo Cunha perdeu. Esse crime era tão grande que foi a única vez que o Temer e o Eduardo Cunha tiveram uma derrota, foi nessa votação do teto de gastos. E aí, na segunda vez, no dia seguinte, o Eduardo Cunha colocou de novo na pauta e ele ganhou com o voto tanto do Bolsonaro como de centenas de deputados que mudaram o voto de dia para noite. Rolou, hein? Rolou grana. Para ferrar o povo brasileiro, rolou muita grana. E de onde será que rolou essa grana? Rolou dos mesmos que patrocinaram o golpe, dos mesmos que patrocinaram o fato do Lula não poder ser candidato e muito provavelmente dos mesmos que patrocinaram esse tipo de ação do Sérgio Moro, que criou um factoide antes da eleição, sabendo que não havia provas e tornou pública a delação do Palocci. E agora eles governam o Brasil, vários já estão brigando e há forças distintas que tentam tomar o poder em 2022. Mas em uma coisa eles estão todos certos, eles não querem deixar de jeito nenhum a esquerda voltar. Um deles, eles querem que esteja no poder em 2022. Vão se matar, estão já se matando em guerra franca e aberta para saber quem vai ser o candidato da direita em 2022. O Bolsonaro contra o grupo de PSDB, Dória e tudo mais, contra o grupo de Sérgio Moro, Rede Globo e tudo mais. Esses 3 grupos estão se atacando abertamente porque só tem espaço para um deles. O outro espaço no segundo turno é da esquerda. Só que
quando chegar o segundo turno, tenha certeza, eles vão todos se unir contra a esquerda. É por isso que eu falo pro pessoal da esquerda, ó, gente, saiba diferenciar aliado pontual de amigo. Aliado pontual é quando o Gilmar Mendes vai pra cima da Lava Jato, a gente fala, ó, boa Gilmar Mendes, vai pra cima da Lava Jato, mas Gilmar Mendes não é amigo. Gilmar Mendes é aquele cão que você pode acariciar uma vez ou outra, mas se você der muita moral, o cão vai morder a sua mão, porque ele não é confiável. Ó, o Gilmar Mendes para conceder a prisão domiciliar para o Queiroz, ele foi, ó, na hora, aí ele foi tigrão para colocar em pauta a suspeição do Sérgio Moro contra o Lula, aí o Gilmar Mendes está sendo tchutchuca, para usar a analogia que usou o Zeca Dirceu sobre o Paulo Guedes, a mesma vale para o Gilmar Mendes. E uma coisa engraçada que aconteceu essa semana, só para finalizar, foi que a Globo foi falar da delação do Dário Messer. Dário Messer, para quem não sabe, é o doleiro dos doleiros, o maior doleiro talvez da história do Brasil, movimentou dezenas de bilhões de reais desde os anos 80, e ele delatou a Globo, falou que entregava malas com dólares desde os anos 90 na sede da Rede Globo e que a Rede Globo pagava para ele numa conta que a Globo tinha no Banco Safra de Nova York, se não me engano. Quer dizer, a Globo queria dólares no Brasil, dinheiro vivo, para quê? Para comprar políticos? Para quê? Para que será? Eu não sei. A Globo deveria se explicar. E aí o Jornal Nacional, o William Bonner, foi falar dessa delação, porque ele é obrigado a falar, porque a Globo foi delatada, e falou, não, tem que ver porque ele não apresentou nenhuma prova. Ah, engraçado, né? O vídeo inteiro aqui é sobre a delação do Palocci, que a Globo explorou tanto, e a Polícia Federal concluiu que não tem provas hoje. Imagina, 2 anos atrás, quando a delação foi tornada pública, tinha 0 provas. Hoje a Polícia Federal provou, realmente tinha 0 provas. E aí não tinha problema para a Globo. Eu vou fazer um vídeo aqui, comenta se você quer, tratando a delação do Dário Messer contra a Globo do mesmo jeitinho que a Globo tratou a delação do Palocci contra o Lula. Assim, já criminalizando, até porque a Globo, de crime a Globo entende, né? Então, comenta se você quer, aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Falou!